com sobre isso toda essa aqui. tua experiência, né, E que aí eu foi de negar a espiritualidade, de ter esse vai e vem, né, e a espiritualidade lá e te buscar praticamente pela orelha, dizer, olha, vem trabalhar e não sei o quê. O que tu vê assim ou percebe hoje nas pessoas, porque todo mundo tem uma mediunidade, né? E como é que tu vês, fazendo um paralelo, né, dessa tua experiência, que foi de tu negar e muita gente, ao mesmo tempo, buscando ou, enfim, achando que é especial ser médium, quando, na verdade, é um trabalho árduo, né, bem difícil e de entrega, né, muita entrega, né? sim, porque do momento que tu se dá conta que tu é um espírito imortal, que tu não. Aqui a gente só está de passagem. Que essa matéria física ela vai voltar para a natureza e vai voltar a ser o seu ciclo natural. E a gente, como ser imortal, a gente vai levar a bagagem que a gente fez. E a bagagem, não só a bagagem que a gente conquistou aqui, mas toda uma bagagem que a gente já traz ao reencarnar. Então, se a mediunidade ela é uma faculdade inata no homem. Todo homem tem, né? Que a gente costuma dizer o sexto sentido, eu tive uma premonição, eu tive uma intuição, eu vi um ser, mas eu não sei descrever. Teve momentos que eu vi seres que eu não sei descrever, não tinham forma humana, mas tinham uma sabedoria, tinha um mental ali, sabe? Quando eu tive em Lima, em Cusco, o meu tio, ele teve a vesícula estourou na viagem que a gente estava a caminho do Machu Picchu e não tinha hospital lá para atender um brasileiro que tinha acabado de estourar uma vesícula. E a barriga dele ficou toda verde, ele morrendo na minha frente. Eu, dentro daquele espaço, daquele hotel, eu disse: gente, estou fora do meu campo de visão, estou em outro país, sem falar idiomas, só falava o português. Se tem alguém aí em cima e eu for de merecimento, que esse ser me ajude a curar o meu tio nesta noite, que ele acorde no outro dia bem. Por incrível que pareça, apareceu naquela madrugada a Nossa Senhora das Graças, levitando entre nuvens, de mãos abertas, com raios tão brancos que o lápis de branco não se torna branco. Aqueles raios sobre o meu tio, sobre o meu padrinho, e eu me pus a chorar, porque era algo tão inédito, tão vivo, ver aquela santa ali. Foi tão especial aquele momento que eu não saberia que eu achava que o meu tio estava fazendo a passagem naquele momento ali, sabe? E eu apaguei. Eu acordei no outro dia com meu tio tomando banho e dizendo: vamos, eu preciso caminhar para tirar esse verde da barriga. Eu arranquei as blusas do meu tio para ver se a barriga não estava mais verde, sabe? Porque estava tudo quando estoura a vesícula da infecção generalizada. Sim. E a barriga estava toda assanhada e aquele verde tinha sumido. E ele: vamos caminhar, que eu preciso caminhar, que aí depois eu volto para o Brasil bem e eu vou ao hospital. Então a gente foi caminhar lá por Lima, lá, acabamos vendo isso a gente estava de Cusco, a gente foi para Lima, a capital. E aí a gente foi para um bairro chamado Miraflores. E lá em Miraflores tinha um bairro chamado Barranco. É o Barranco. A moça que estava guiando a gente dizia que é o Barranco. E lá em cima do morro tinha uma cúpula.
E eu achava que era um mirante para ver os astros, ver os planetas. Eu quero ir lá, que lá eu vou poder ver os planetas. Eu achava que era um... Sabe esses negócios de astrônomo, assim, de astronomia? Sim. Feliz da vida que eu queria ir para lá e meu tio disse, não. Depois a gente vai lá nessa cúpula para ver os astros. Primeiro vamos lá ver o Cristo Redentor do Pacífico. Vamos lá ver o Cristo. Eu achava que era um Cristo numa casinha pequenininha. Gente, quando eu chego lá, era o Cristo Redentor, igual tem no Rio de Janeiro, virado para o Pacífico. O outro lado, eu acho que é Pacífico, tá? Não sei, não sou bom muito de geografia. Virado para o Pacífico. Eu dizia, olha, aqui tem um Cristo, pena que é tudo semiárido, porque era só um barranco mesmo. Imagina um morro nosso sem verde nenhum, com barro vermelho. Era assim, com um mar lindo à frente, tipo Copacabana, assim. Eu dizia, gente, como é que construíram isso daqui? Não colocaram umas plantas aqui? Aí eu olhei para o outro morro, eu quero ir lá. Eu quero ir naquela cúpula. Cismei com a cúpula, gente. Cismei com aquela cúpula. E aí tinha que descer todo aquele morro e subir o outro morro. Quando a gente nessa cúpula, eu saio correndo do táxi e vou circulando, que a cúpula é uma cúpula mesmo fechada, e eu vou circulando assim, andando para achar a porta da cúpula, eu queria entrar lá dentro. Quando eu acho a porta que eu entro, eu dou de cara com a Nossa Senhora das Graças, de não sei quantos metros de altura, maior que o Cristo Redentor, de braços abertos, olhando para mim. Ah, gente, eu disse, caí de joelhos, chorava e chorava. A moça que estava junto com a gente, a taxista, que falava espanhol, ela só olhava para mim e dizia, presenciou é o milagre, presenciou é o milagre, conte-nos é o milagre. Ela falava em espanhol, eu só entendia isso. É o milagre, é o milagre, é o milagre. E eu dizia, o que essa mulher está dizendo? E aí eu sentei, veio uma moça cheia de rosários na mão e disse, leve para você. E eu voltei com 10 rosários para o hotel, sabe? Em Lima. E pensando naquela imagem. E o resto da cidade toda, gente, a cada esquina tinha uma igreja que atravessava o quarteirão. Eram igrejas com milhões de vãs, são igrejas milenares, com santas. É uma viagem à volta ao tempo, sabe? E aí eu disse, eu não posso ir para Florianópolis sem um padre benzer esse rosário. E aí eu entrei numa dessas igrejas e perguntei para uma senhora, onde posso benzer esses rosários? A senhora parou, vou te levar no bispo, só o bispo pode benzer, padre não pode benzer. E ela me levou por uma galeria, por dentro daquelas igrejas, subimos umas escadarias que faziam uns barulhão assombrosos, assim. Eu olhava para cada lugar, me sentindo num museu, na idade lá dos reis. Quando eu entro na sala, eu vejo o bispo, gente, parecia um rei de filme que a gente vê, com aqueles mantos, os anéis, as pedras preciosas dos bispos. Aí ela fez o sinal, ela chegou no pé desse bicho, se ajoelhou. Aí eu disse, puxei meu tio, fiz o meu tio ajoelhar, se ajoelhamos, bati cabeça para o bispo rezando em latim, o rosário. Eu me transportei no tempo e me lembrei da Joana de Ângeles, dizendo, tem momentos que se volta no tempo para ter um momento de sabedoria. E eu voltei com aqueles rosários dentro do hotel e eu pensava, o resto da viagem, o meu tio só queria andar nas galerias e ver os cemitérios que eram tudo enterrado debaixo das igrejas e eles fazem os ossos assim,
parece umas cavernas cheias de osso. Para mim, eu me sentia a volta ao passado, sabe? Não podia bater foto, eu apertava o celular para bater foto. Escondidinho. Eu disse, eu que não vou perder isso. E foi uma viagem incrível. Cheguei em Florianópolis, eu comecei a escrever isso, sabe? Essa experiência. Aí o meu tio, que não era católico, meu tio acreditava no ser supremo. Meu tio não aceitava religiões por ser homossexual e por as religiões não aceitarem os homossexuais, né? A gente tinha aquele tabu ainda, não é hoje. O Papa com uma visão mais aberta, para o amor e não por uma Inclusive, ele andou coisa. falando sobre isso recentemente, essa semana, eu acho, né? Para os pais aceitarem os filhos homossexuais e abrirem sua casa para eles e que, Abrir, enfim. gente. Teve até uma história sobre um avô que eu fiquei tão fascinado com esse avô. Os pais, o filho se assumiu homossexual para os pais e os pais colocaram ele para fora. E aí o vô foi lá na rua, pegou esse neto, levou para casa e deserdou a filha. Deserdou e disse que a filha, que jamais esperaria da filha um ato tão desonrado para a família. Ela foi expulsa da família. Por E não, o filho. por ter, e o filho foi morar com os avós, sabe? E o pai da moça que escreveu uma carta dizendo para a filha: jamais em toda a minha vida eu esperei que a minha filha fosse fazer um ato tão desonesto contra o próprio amor, E a sabe? filha. Porque a mãe coloca o filho na terra, né? A Né? mãe gera o filho 9 meses no ventre. Então, e uma mãe jogar o filho na rua por uma Uma opção, opção, gente, tipo, que sabe? não vai Preconceito. mudar o caráter. E eu vi essa história e me emocionei muito, sabe? Outra história que me emocionou muito foi a da Elza Soares. Acho que foi minutos antes dela desencarnar, ela olhou para a net e disse: vovó está partindo, tá? Minha hora chegou. E foi dormir cantando. E ali ela fez a passagem minutos depois. E aí a imprensa toda está falando disso, sabe? De ela Desse saber a ato hora dela consciente. e. Uhum. Eu fui Robson, cuidador 20 anos, né? uhum. Eu fui cuidador Tu deve ter 20 anos. presenciado várias coisas, né? Eu cuidei de uma pessoa 20 anos e ela faleceu nos meus braços. E no dia da alta dela, ela falou: estou indo para a minha verdadeira casa. Estou indo para a minha verdadeira casa. Eu, com a mentalidade de técnico de enfermagem dentro de um hospital, onde a gente tem que fazer cálculos de medicação, saber que a gente está o tempo inteiro lidando com vidas, a gente acaba esquecendo um pouco o lado espiritual e o lado humano, né? Então, eu fiquei tão feliz no momento que o médico disse que ela estava de alta, que eu poderia levar ela para casa. E tu não entendeu o que ela estava dizendo. Que ali ela se despedindo dos 2 médicos, das 4 enfermeiras que cuidaram dela e dos 2 técnicos, ela se despediu, abraçou todo mundo e dizendo para todo mundo: agora estou indo para a minha verdadeira casa. E eu, claro, a gente está indo para a nossa casa. Eu, na esperança de ir para a casa terrena com ela, ela olhou para mim: me dá um abraço. Você não me abraçou. Não, te dou um abraço, a gente está indo para casa, né? E ela, sim, estou indo para minha verdadeira casa. Nessa hora que eu abraço ela, ela tem um infarto fulminante nos meus braços. Então, essa foi uma prova gigantesca, sabe? Do desenlace. Engraçado que a tia dela, que eu cuidei, foi assim. A mãe dela chamou todo mundo que amava e desencarnou sentada com todos que amava.
e sem muita alarde. Ela simplesmente fechou assim e fez a passagem serena. Então, o livro tibetano dos mortos fala desse momento de desligar, sabe? Às vezes a gente tem que aceitar essa passagem, esse desenlace, e são sabedorias, né? E esse é um pouquinho assim da minha vivência. Uma vez perguntaram para o Divaldo e o Chico Xavier se a família carnal e a família espiritual eram as mesmas, né? Aí ele respondeu assim. O Chico Xavier respondeu assim: se você acha que tem 10 parentes na Terra, prepare-se. Quando você voltar, você deve ter pelo menos uns 5.000 irmãos. Então, tipo, a família espiritual, gente, é muito maior. Às vezes a gente fica com picuinhas, com intrigas, e a gente está do lado do irmão, não precisa ter sangue, não precisa ter laços físicos. Quantas pessoas a gente tem afinidade que talvez venha da espiritualidade? O aqui e agora não é à toa. A gente está reunido numa live hoje, não é à toa. Talvez lá em cima a espiritualidade está agindo de alguma forma para trazer uma nova visão para alguém que está assistindo, né? Trazer uma aceitação. O Covid veio mostrar isso, a volta ao lar, os desapegos dos bens materiais. Achavam que o vírus só ia pegar a classe mais inferiorizada. E o que Pegou todo mundo. aconteceu? Pegou os mais ricos, os que estavam nem aí para a família, acabam voltando para a família. Né? Então a gente sabe que as doenças estão aí. Mas com cada doença a gente tira o ensinamento. Com tudo, né? Com qualquer situação de dificuldade, a gente tem que tirar o aprendizado, né? Tudo assim na vida tem um porquê. Sabe? Eu vim numa família mista. Tinha coisas que eu dizia para esse meu padrinho, que hoje já não se encontra mais no plano terreno, eu dizia para ele assim: tio, eu aceito a homossexualidade, eu aceito a diferença. O que eu não aceito é a promiscuidade. Sim, concordo. Eu não aceito o homem mentir para ele mesmo, a mulher mentir para ela mesma, a mulher querer ter vários parceiros ao mesmo tempo, o homem querer ter várias parceiras ao mesmo tempo. Antigamente, para tu ter um laço sexual, um laço com alguém, tu tinha que ter a concessão dos pais. Porque hoje, se a gente buscar um pouco na espiritualidade, a gente sabe que o laço sexual ele se permite ficar além do espírito. É uma energia tão forte. Com o laço sexual, tu tá pegando um pouco da energia do teu parceiro e ele um pouco da tua energia. É uma troca, né? Imagina se ele anda com Deus e o mundo e você anda com Deus e o mundo. Que energia é essa que tu vai ter no chakra base? Uma bagunça. Por isso que o cidadão moderno está cheio de problemas psicológicos, energéticos, de todos os níveis possíveis de energia, porque primeiro que não aceita essa ideia do holístico, do todo, e que tem essa questão da promiscuidade que tu falou, né? Que a libertinagem que tá todo mundo querendo fazer de tudo numa, né? Como se, meu Deus, não tivesse o amanhã. E perdem a sabedoria da família, né? Não importa que seja um homem, dois homens com uma criança. Eu conheço pais homossexuais que criaram crianças que hoje são casados, têm filhos, que é uma família tão linda. Sim. É tabu. Tem amor, né? E tem amor. O amor constrói pontes que dinheiro nenhum paga. E tem gente que daria tudo para ter esse laço de amor. E às vezes a pessoa tem família, casa,
tem os filhos Dinheiro. e procura fora algo que tem tudo dentro de casa. Que Sim. deveria ter dentro de casa, né? Às vezes tá E aí, faltando a comunicação. muitas vezes chega vamos dizer, centro terapêutico, né? Chega muitas vezes no centro. Geralmente, as questões, quando buscam uma espiritualidade, é porque já passaram por psicólogo, psiquiatra, e aí buscam uma espiritualidade para entender algo que está enraizado na pessoa, né? Ou a pessoa não quer abandonar o vício, seja ele qual for, né? São vícios que a gente tem. Às vezes. O vício vem para suprir a falta de alguma coisa. A falta de algo. Então, a gente acaba fazendo uma análise, uma anamnese. Geralmente, a gente faz uma anamnese dentro de uma família, de um contexto linear, procurando desde os bisavós até a vida atual da pessoa. A gente começa a ver os ciclos repetitórios. Em 5 anos estudando a psicologia, tipo Jung, Freud e a própria Gestalt, né? O que eu observava nos atendimentos quando eu fazia análise dos meus pacientes? Que eles repetiam histórias dos bisavós, dos avós, dos pais. Aí eu dizia, vamos quebrar esse ciclo? Vamos quebrar esse ciclo. É o que a constelação busca também, né? Romper esses contratos ciclos repetitivos. Os padrões repetitórios, e às vezes a pessoa demora tanto tempo para perceber, que aí quando a pessoa cai a ficha, ela assim, meu Deus, eu repetia mesmo, Robson. Como é que eu não enxergava isso? Não, eu levei um ano para enxergar isso. E fala mal, critica, aponta sobre esse padrão, esse comportamento e tá no piloto automático fazendo igualzinho, né? Eu tive uma cliente X que eu fiquei 1 ano e meio em trabalho com ela. 1 ano e meio trabalhando com ela. Uma vez por semana eu trabalhava com ela, esses ciclos. Aí um dia eu vi que eu não chegaria mais. Eu disse, cheguei todos os meus limites, como psicólogo, terapeuta, como espiritualista, de resolver o caso dela. Eu disse assim, eu quero que tu me dê eu quero que tu pegue 1 mês da tua vida e tu vai analisar esse 1 ano e meio que a gente trabalhou de terapia. E tu só me volte aqui daqui a 1 mês. Ela sumiu durante 3 anos. Ela sumiu, gente. Eu não vi ela. Aí, um certo dia, ela achou meu telefone e eu estava aqui no Centro Espírita. E eu recebi essa ligação dela. Ela, tu pode jogar as cartas terapêuticas para mim neste exato momento? Eu só quero que tu me diga um sim ou um não. Aí eu disse, me faz uma pergunta, pelo menos, para eu jogar as cartas terapêuticas. Só um sim e um não dá. Só um sim e um não dá para eu jogar as cartas terapêuticas e falar e responder algo para vocês. Aí eu disse para ela, aí ela fez uma pergunta. Então diga se eu devo mudar a minha vida ou continuar onde eu estou. Aí eu peguei, joguei as cartas terapêuticas, eu joguei as cartas xamânicas para ela. Aí estava lá. Disse que ela devia fazer a mudança, que a mudança seria benéfica. Deu 2 semanas, essa mulher fez uma revolução na vida, gente. Ela foi na minha casa, começou a contar a história dela. Ela terminou um relacionamento abusivo de 4 anos, que ela estava presa, o marido era violento, ela não podia trabalhar, ela tinha que viver dentro de uma seita que ela não aceitava, de uma religião que bloqueava todo o efeito feminino, o sagrado feminino, que deixava a mulher bem submissa ao homem. E em 1 semana ela disse que foi para a rua, junto com o filho dela, alugou uma casa. Na primeira semana ela fechou
toda semana dela fazendo faxina, sabe? Ela trabalha com faxina. Em um mês ela estava com a agenda toda feita de faxina e ela mudou a vida dela. E aí Mas depois esse ela processo dela que levou 1 ano e meio, mais 3 anos para ela se dar conta, para ela mudar em 2 semanas. Então, hoje, na terapia, ela disse, Robson, eu levei tanto tempo para acordar que eu sou um ser individual. Eu não dependo de um homem, eu não dependo do outro para ser feliz. A E felicidade está ninguém dentro da depende, né? gente. E ninguém depende. Se tu não é feliz com o teu corpo, não é feliz com o teu ser, como tu vai transmitir felicidade? Então, a gente, às vezes, estudando uns livros como o Livro Tibetano dos Mortos, os livros do próprio Chico Xavier, onde ele fala por parábolas, eu digo que o Chico é mais difícil que a Joana de Ângeles. Tem gente que acha a Joana mais difícil do que o Chico. Eu já acho o Chico Xavier mais difícil, sabe? Assim, que ele fala uma palavra e fala muito. Então, as histórias que o Chico traz são muito ricas. E a Joana, ela já é meio professora, sabe? Vamos no semestre, depois vamos para o segundo. E também os novos conceitos da medicina, né? Eu estava conversando com os médicos, uma banca de médicos, e o doutor André. Hoje ele mora em São Paulo. Eu estava assim, doutor André, o senhor está terminando o curso de medicina, como dentro de um hospital. Me diz onde o senhor tem aulas de religião, aulas espiritual, aula sobre mediunidade, aula sobre essa nova visão de mundo. Aí ele assim, Robson, a gente tem uma cadeira dentro da medicina toda baseada nas seitas e nas religiões e no sagrado. Hoje nenhum médico se forma sem saber os tipos de religiões que os seus pacientes vão trabalhar. Uhum. A gente vai tão fundo dentro de religiões que às vezes a gente se vê dentro das religiões de nossos pacientes e a gente busca ferramentas da nossa religião para tratar aquele paciente. Aí ele me contou uma cena que um professor meu confirmou na psicologia. O professor contou a mesma história que esse médico me contou. Que esse médico chegou uma mãe indígena com 3 filhos dentro do hospital. Todos estavam com ai meu Deus, vermes, sabe? Só que estavam desnutridos e fracos, passando mal. A gente sabe que o vermes traz essas doenças, né? Sim, não tratado. E aí ele foi buscar as enfermeiras, os antibióticos para aplicar nos índios e deixou eles lá dentro da sala médica. Quando eles se deram conta, estavam as sirenes do hospital tocando, porque a Índia fez uma fogueira no meio do hospital e colocou os índiozinhos tudo em volta da fogueira, eles fazendo fogo dentro do hospital. E aí ele teve que atender essa população toda de uma forma, sem mexer na cultura indígena. Imagina a visão holística que esse médico teve, a visão o cuidar, a sensibilidade, olhar, né? A sensibilidade desse médico olhar para esses índios e saber que ali tem vida, que ali tem uma cultura, que ali tem um olhar diferente. Isso é humanizar o atendimento, né? Então ele trabalhou junto, aí ele pensou, opa, vou trabalhar com as ervas que a minha avó me ensinou a trabalhar, que cura essa doença, sem ter que interferir no livre-arbítrio de ter que aplicar uma injeção neles. Vou demorar um pouco mais, mas eu vou usar
a terapia alternativa nesse caso. Aí pegou umas enfermeiras, pegou umas técnicas, fez elas sair do hospital atrás das ervas, nessas vendas que a gente sabe, e ele cuidou desses índios todo com uma terapia alternativa. E aqui tu sabe que tem postinhos assim de saúde da prefeitura mesmo que tem essa farmácia natural, né? Hoje em dia já está mais acessível, já está acontecendo isso, né? E ele me abriu um campo tão grande dentro da medicina e da própria cuidar como terapeuta, que eu descobri que dentro, gente, tem cursos gratuitos dentro do SUS, lá no do site do Ministério da Saúde, que a gente pode fazer de graça. Que trabalha com as ervas, trabalha com a medicina alternativa, o próprio Reiki está dentro do Sistema Único de Saúde, a acupuntura está dentro do Sistema Único de Saúde, e aí ele me abriu um campo que eu já devia saber, mas que foi além do que eu esperava, sabe? Poxa, então a aldeia é tratada diferente. Então, poxa, eu falei para minha médica, sabe, doutora, eu estou cansado, meu corpo sente necessidade de mudança de medicação para algo mais leve, algo mais holístico, mais. Então, ela Natural. buscou isso. A minha própria médica que me trata está fazendo cursos alternativos. Então, a gente tem que ser uma porta, às vezes, para a mudança. E deixa eu te pedir agora, assim, para a gente ir encaminhando para o encerramento também, para deixar uma mensagem, assim, o que tu deixa, assim, que recado tu quer deixar aqui para as pessoas? Eu acho essa mudança, gente, que a gente está passando no mundo, a gente está passando por algo. A própria espiritualidade diz que se não for leve, está pesado, está se tornando algo cansativo, é porque não é para você. Que se você está no caminho onde aquilo está te gastando, está vendo que o teu tempo está sendo consumido, o teu corpo material e o teu corpo espiritual, que também tem uma bagagem, tem uma energia, e não está alinhado, o corpo físico, o corpo espiritual, não está alinhado, que você reveja esse olhar. Reveja esse olhar. Abra mão de certas coisas. Às vezes é necessário para algo novo vir. Às vezes a gente veio para a Terra por algum motivo, né? E às vezes a gente vira as costas para a própria família para ir em busca de nossos sonhos. E às vezes a gente tem que aprender a lidar com todo o nosso círculo familiar. Tanto o nosso círculo familiar, o nosso círculo de amigos, o nosso círculo espiritual e o círculo do novo, da nova terra. Plantar uma árvore, reflorestar uma floresta, né? Vou dar mais um exemplo que eu vi essa semana. Um americano, ele comprou uma ilha deserta, pagou $12 mil nessa ilha. E ele estava com 45 ou 46 anos quando ele se aposentou e comprou essa ilha. Contratou um ajudante e foi lá construir uma casinha e plantou mais de 10 mil árvores nessa ilha. Ele reflorestou essa ilha. Hoje tem mais de 5 mil tipos de animais convivendo nessa ilha, inclusive as tartarugas gigantes que estavam consideradas extintas quase no nosso planeta. Elas fazem o ninho nessa ilha e os primeiros seres já estão brotando, então ele conseguiu uma façanha, né? Ele e mais
essa ajudante, que hoje o ajudante, ele veio a falecer agora no ano passado, e o ajudante dele está com 81 anos e transformaram a ilha em parque nacional. Olha que legal. Porque era um sonho dele que essa ilha se tornasse um parque nacional. O nome da cidade é Sinaub. É um nome bem complicado lá das Arábias, no Oriente lá. E um sheik queria comprar a ilha por mais de 50 mil dólares. Sabe? Milhões de dólares o sheik queria dar. E ele chegou para o sheik e disse, não, eu não quero que essa ilha seja algo só para ricos frequentarem. Eu quero que se torne um parque nacional para que qualquer pessoa do mundo e qualquer ser humano possa um dia visitar. Então, se esse homem, sozinho, teve essa visão, imagina um grupo. O poder que tem, né? A gente vê, às vezes, os nossos locais, onde a gente mora, sendo destruído, sem fazer nada. Né? E, há 2 anos atrás, Florianópolis tinha 15 praias impróprias para banho. Fui fazer a mesma pesquisa essa semana, a gente está com 89 praias impróprias para banho. Então, aqui na região, né? Na região. Eu então, vi... cadê o cuidado? Cadê o cuidado da população que está vindo morar aqui, que vem gente do mundo inteiro, fixar uma vida nova em Florianópolis? Sim, tem qualidade de vida, mas que venha com uma consciência limpa de construir algo novo, de ajudar a cidade a progredir para o bem melhor, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro dos nossos netos, para o futuro dos nossos bisnetos. Não só a nossa cidade, mas o nosso Brasil, o nosso mundo, e por aí vai. E eu acho que esse é o conceito. Se volte um olhar para a natureza. Eu acho que eu deixo esse cuidar, né? Tanto nosso, como ser humano, como com a natureza. Se a gente tem esse cuidado com a gente vai ter com a natureza e vai ter com o próximo. Eu vi, complementando isso que tu falou, eu vi, acho que foi a Ana Maria Braga falando, sei lá, alguém falando, que a gente usa e joga fora, né? A gente usa uma roupa, usa um plástico, uma embalagem e joga fora. Mas a gente joga fora onde? A gente joga fora no mesmo planeta que a gente vive. Então não tem lá fora. A gente só tem aqui mesmo. É dentro. É dentro. Então a gente precisa cuidar, realmente trazer esse olhar de cuidado. Esse ciclo natural é o ciclo terrestre. O dia e a noite, gente, a Terra dá uma volta completa. A energia nossa, ela se recupera no nosso sono. Né? Eu estava lendo um livro que é Jean-Yves Leloup. Ele era um padre e virou um terapeuta, um grande exemplo, né? Roberto Crema, ele fundou a Unipaz, e nos livros dele ele diz assim: se tu encontra vida num deserto, por que tu não preserva quando encontra vida à sua volta? Quando você está na perfeição? Se você parar uma cidade hoje, tirar todos os seres humanos e deixar ela 1 ano parada, e você vai ver como a natureza vai tomar conta. Uhum. Mas mesmo vão de regenerar. Tem até um documentário muito bonito no Netflix, né? Que é A Terra Sem Humanos. Assistam. É um choque, uma realidade que a gente percebe em muitos lugares.